Se a força gravitacional entre o Sol e os planetas deixasse de existir, as três leis de Kepler ainda fariam sentido? A primeira lei diz que os planetas têm órbita elíptica em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. A segunda lei diz que o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei diz que o quadrado do período da órbita dividido pelo cubo do raio médio entre o planeta e o Sol é igual a uma constante. Pensando nas três leis e considerando que a força gravitacional entre o Sol e os planetas deixa de existir, tudo leva a crer que todas as três leis vão perder o seu sentido. Mas é melhor que a gente não leve ainda isso como uma verdade absoluta. Vamos ver uma questão proposta pelo ITA no ano de 2010. Considere um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta do Sistema Solar ao centro do Sol. De acordo com a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considere, então, que em dado instante deixasse de existir o efeito da força de gravitação entre o Sol e o planeta. Assim, a alternativa correta. Letra A. O segmento de reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais em tempos iguais. Letra B. A órbita do planeta continuaria a ser elíptica, porém com focos diferentes, e a segunda lei de Kepler continuaria válida. Letra C. A órbita do planeta deixaria de ser elíptica e a segunda lei de Kepler não seria mais válida. Letra D. A segunda lei de Kepler só é válida quando se considera uma força que depende do inverso do quadrado das distâncias entre os corpos e, portanto, deixaria de ser válida. Letra E. O planeta iria se dirigir em direção ao Sol. Pelo que a questão propõe, aqui fica óbvio que a primeira e a terceira lei não mais existiriam, pois, a partir do momento que não existe mais a força gravitacional entre o Sol e o planeta, nós não teríamos mais, então, uma força centrípeta, que é responsável pelos movimentos curvilíneos. Portanto, não teríamos mais a órbita elíptica, o que elimina a primeira lei. A terceira lei também fala de o quadrado do período de revolução do planeta em torno do Sol, dividido pelo cubo do raio médio. Não sendo mais uma órbita elíptica, não teríamos também a terceira lei. Mas, olhando a segunda lei com mais atenção, veja o que ela diz. A segunda lei fala que o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Observe que a segunda lei ela não está necessariamente associada ao formato da órbita, como nós vamos mostrar a seguir. Considere o planeta orbitando em torno do Sol. Isso acontece porque existe entre o Sol e o planeta uma força gravitacional. Essa força gravitacional ela faz o papel de resultante centrípeta. E com isso, nós temos então uma velocidade tangencial do planeta na sua órbita, aqui mostrada circular, mas lembre-se que ela é levemente elíptica. Agora com a hipótese do desaparecimento da força gravitacional. Quando a força gravitacional deixa de existir, literalmente o planeta sai pela tangente, ou seja, ele passa a se movimentar na direção em que aponta o seu vetor velocidade. Desse modo, observe a figura. Nós temos, então, inicialmente, naquele momento em que desaparece a força entre o planeta e o Sol, uma altura h entre os dois. E agora observe que essa velocidade com que o planeta se movimenta é uma velocidade constante, de forma que, depois de um tempo t, o planeta em linha reta percorre uma distância x com uma velocidade constante v. Nesse caso, observe que em relação à posição vertical inicial do planeta, nós temos descrito um triângulo. A área desse triângulo pode ser calculada fazendo-se base vezes altura dividido por 2. Desse modo, a base é x, a altura é h, e isso fica dividido por 2. Então, para um tempo t, nós temos uma área x vezes h sobre 2. Mas como a velocidade do planeta é constante, vamos considerar agora que, num tempo 2t, ele necessariamente irá percorrer uma distância 2x. Nesse caso, calculando a área, nós temos a mesma equação, base vezes altura sobre 2. Porém, nós temos 2x que multiplica h
dividido por 2. Chegamos à conclusão, então, que com o dobro do tempo, teremos o dobro da área. Desse modo, observe na figura as áreas 1 e 2. A área 1 descrita no tempo t. A área 2 descrita também no tempo t. Desse modo, quando nós pegamos a área total, que seria a soma de 1 com 2, nós temos xt menos a área 1, que é xt sobre 2. E isso é igual a xt sobre 2, que corresponde à área 2. Com isso, nós concluímos que a área 1 ela é igual à área 2. Desse modo, voltando na questão, nós vemos que a alternativa correta é a letra A. O segmento de reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais em tempos iguais. Johannes Kepler foi astrônomo e físico que viveu entre 1571 e 1630. No seu livro de 1609, Astronomia Nova, ele apresentou as 3 leis do movimento dos corpos celestes. As suas leis contrariavam a concepção de Ptolomeu e Aristóteles, que acreditavam que a Terra não tivesse movimento e que os demais planetas, inclusive o Sol, é que orbitavam a Terra. Sendo assim, tudo que estivesse acima da Lua teriam um movimento cíclico e também perpétuo.